Graça e paz, meus irmãos, em nome de Jesus. É um prazer, um privilégio estar aqui com vocês, mais uma vez para compartilhar a palavra de Deus, e me sinto muito honrado de ter esta oportunidade. Quero convidar vocês a abrirmos agora a palavra do Senhor no Salmo de número 78. O segundo mais comprido de todos os salmos, só perde para o 119. E por razões óbvias eu não vou lê-lo inteiro agora, mas eu espero expor todo o seu conteúdo dentro do tempo normal de um sermão. Não vai ser um sermão proporcional ao tamanho do salmo, tá certo? Salmo 78. Agora, para a nossa introdução, eu gostaria de ler com você os versos 1 a 8. Salmo 78, versos 1 a 8. Leamos o que nos diz a santa e bendita palavra do Senhor. Salmo didático de Asaf. Escutai, povo meu, a minha lei. Prestai ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não encobriremos a seus filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó e instituiu uma lei em Israel e ordenou a nossos pais que os transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse, filhos que ainda hão de nascer se levantassem e por sua vez os referissem aos seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos. E que não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante, e cujo espírito não foi fiel a Deus. Até o verso de número 8. Meus irmãos, nosso tema da conferência tem a ver com comunicar a fé aos nossos filhos. E, como você deve ter percebido na leitura desses versos iniciais, Asaf, o autor deste salmo, fala sobre a comunicação da fé. Que Deus ordenou que o povo de Israel comunicasse os feitos do Senhor às gerações seguintes. E o objetivo expresso disso está dividido em 3 partes, cada uma delas num versículo. O versículo 6 diz, a fim de que a nova geração os conhecesse. O versículo 7 diz, para que pusessem em Deus a sua confiança. E o versículo 8 diz, e que não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde. Nós aqui poderíamos muito bem fazer um sermão com 3 pontos. Por que você deve falar de Deus para os seus filhos? Por que você deve contar às próximas gerações o que Deus fez? E Asaf, inclusive, fala numa linguagem que ecoa os atos de Deus no Êxodo. A palavra que ele usa aqui no finalzinho do versículo 4, as maravilhas que Deus fez, é uma palavra usada muito especificamente no contexto do Êxodo, para falar a respeito dos grandes sinais e prodígios que Deus operou diante do povo de Israel, a fim de libertá-los da escravidão. Então, isso faz muito sentido, e isso tem inclusive conexão com aquilo que já vimos nos 2 sermões anteriores, nas 2 palestras anteriores da nossa conferência. Na primeira delas, nós vimos que Deus mandou tirar pedras do leito seco do Rio Jordão, quando Israel atravessou o rio, e fazer ali um monumento para que as próximas gerações soubessem que o mesmo Deus que fez os israelitas atravessarem o Mar Vermelho, fez a geração seguinte atravessar o Rio Jordão. Então, fazer saber aos filhos os prodígios do Senhor é algo que já consideramos na primeira palestra. Na segunda, falamos a respeito do texto de Deuteronômio capítulo 6, onde os pais deveriam falar da lei do Senhor em todos os momentos, escrevê-la na porta da casa, nos umbrais, entre os olhos e na mão, de forma que a fé fosse comunicada. E esse dever de comunicar a fé parece estar em perspectiva aqui no Salmo 78 também. E Asaf, então, ecoa os ensinamentos que nós já discutimos.
Isso parece, inclusive, mais apropriado ainda quando nós vamos ao texto hebraico original e lá no versículo 1, nós já temos a expressão lei, que na língua original é Torá. Escutem, povo meu, a Torá que eu passo a lhes comunicar. E ele fala aqui em termos de tudo que Deus fez, os louvores, as suas maravilhas, o que Deus estabeleceu em Israel e ordenou que fosse transmitido. E por quê? Verso 6, para que a geração seguinte conhecesse a Deus. Verso 7, para que ela confiasse em Deus. E verso 8, para que ela não fosse rebelde. Irmãos, nós precisamos fazer essas coisas. Nós devemos, de fato, comunicar a fé. Nós devemos, diante de Deus, no melhor dos nossos esforços, falar das maravilhas do Senhor aos nossos filhos. Mas, se nós parássemos aqui, se nós não acrescentássemos o restante do Salmo, porque eu só li 8 de 72 versículos, nós não faríamos justiça a tudo aquilo que Asaf queria ensinar. E nós poderíamos ficar com a impressão que tudo depende de nós. E que se nós comunicarmos aos nossos filhos, se nós fizermos a nossa parte, tudo acontecerá perfeitamente bem. E nós acabamos nos esquecendo de que somos falhos. E como apropriadamente cantamos no primeiro dos hinos desta manhã, hino que não foi sequer combinado, mas o Espírito estava dirigindo a mente de quem preparou a liturgia, e a minha, quando preparei o sermão, eu creio nisso. Há uma estrofe que nós cantamos que dizia assim: ó Senhor, pecadores, ó Salvador, pecadores nós somos, como podemos deixar de cair? Mas se por ti amparados nós formos, sempre fiéis poderemos seguir. Ou seja, por favor, não leia Asaf apenas até o versículo 8, achando que se você tiver um braço forte e uma responsabilidade consistente, e se você fizer a sua parte, tudo dará certo. É colocar confiança demais em você mesmo. É esquecer o fato de que só podemos seguir sempre fiéis se o Senhor nos conduzir. Falamos a respeito do dever de comunicar a fé no contexto do Jordão sendo atravessado, falamos do contexto do Shema israelita, mas hoje precisamos falar algo importante. Nós precisamos orar pelos pais, como também foi feito hoje na liturgia sem ter sido combinado. Nós não vamos conseguir fazer isso sozinhos. Nós somos fracos, nós somos frágeis. Nós não somos suficientes para a grandeza e a enormidade dessa tarefa. E Asaf, o autor deste salmo, sabia disso. E apesar de iniciar este salmo ecoando a Torá e ecoando as ordens de Deus dadas ao seu povo, logo em seguida ao Êxodo, enquanto o povo se preparava para entrar na terra prometida, Asaf tem a perspectiva posterior. Ele é 500 anos mais tardio. Ele é da época de Davi. E ele viu como a geração seguinte não foi capaz de cumprir isso. E agora ele trata com as pessoas novamente dando as mesmas ordens, mas com uma perspectiva 5 séculos amadurecida por causa do progresso da história da redenção. Asaf viu a Torá, Asaf viu o Deuteronômio, Asaf viu Josué, mas Asaf conhece a história ocorrida no período dos juízes, Asaf conhece toda a decadência, e como Sansão foi um juiz promíscuo, como Saul foi um rei que amou mais a coroa do que ao Senhor, como aconteceram episódios tristes como aqueles dos dias do profeta Samuel, em que os filhos do sumo sacerdote Eli eram homens maus e corruptos. E agora Asaf repete as mesmas ordens, mas com uma perspectiva adicional que eu gostaria de pensar com você. Esse Asaf, que nós lemos no título do Salmo, que é o seu autor, é o homem que foi encarregado por Davi de celebrar os cânticos no tabernáculo. Davi foi o segundo rei de Israel, e aquele que recebe de Deus uma promessa de uma dinastia eterna, um rei que agrada ao Senhor, um rei escolhido segundo o coração de Deus, e ao invés de se preocupar em manter-se no trono, Davi se preocupa especialmente em agradar ao Senhor. Saul não tomou precauções com relação à Arca da Aliança, não se preocupou com a adoração do povo de Israel. Davi faz exatamente o contrário.
Sua primeira providência é conquistar a cidade de Jerusalém dos jebuseus, fazer dela a capital, levar para lá a arca, preparar levitas para tocarem instrumentos sagrados ao Senhor. Davi compõe salmos para serem cantados. Davi está preocupado com o culto e com a adoração. E nós vamos ler em 1 Crônicas 16:7 que foi exatamente no dia em que Davi levou a arca da aliança para Jerusalém e a colocou lá no alto do monte Sião, que Asaf passou a ser o encarregado do louvor. Em 1 Crônicas 25:2, nós também lemos que as profecias de Asaf e de seus filhos estavam debaixo da autoridade do rei. E nós temos aqui uma grande dupla. O mavioso salmista de Israel, o rei segundo o coração de Deus, Davi, que agora conquista Jerusalém, traz a arca, organiza a adoração do povo de Israel, e Asaf, um homem entendido de música, que compõe este salmo para dizer: lembremos o que aconteceu com os nossos pais, ensinemos aos nossos filhos a lei e a Torá, falemos das maravilhas e dos prodígios que o Senhor executou ao tirar o povo de Israel do Egito por ocasião do êxodo, para que eles sejam obedientes, para que eles confiem, para que eles não sejam rebeldes, para que eles sirvam ao Senhor. Mas Asaf, logo no verso seguinte, começa a mostrar o que aconteceu depois dos dias do êxodo. No verso 9, ele começa a falar aqui dos filhos de Efraim, que, embora armados de arco, bateram em retirada no dia do combate. Trata-se aqui de uma inversão. Parecia que o salmo ia ascender. Contem, falem aos seus filhos, ensinem o tempo todo as maravilhas e os prodígios. Eles vão confiar, eles vão obedecer, eles não vão se rebelar. Mas logo no verso seguinte, verso 9, uma segunda estrofe deste salmo, que é organizada em estrofes de 8 versículos. O verso 9 começa, portanto, a segunda estrofe. Asaf vai lembrar que os filhos de Efraim bateram em retirada. Essa é uma pergunta importante aqui. Qual seria essa retirada dos filhos de Efraim? Bom, normalmente nós costumamos pensar em Efraim como o reino do norte, o reino de Israel, aquele reino surgido depois que Salomão morreu e o seu filho Roboão não obteve sabedoria para gerenciar a crise deixada por seu pai, e então o reino se divide em reino do norte, mais conhecido por sua tribo proeminente de Efraim, e o reino do sul, o reino de Judá. No entanto, Asaf não é dessa época. Asaf ainda é da época de Davi, que vai governar por 40 anos. Asaf ainda é anterior a Salomão, com mais 40 anos, para depois disso o reino se dividir. Então nós devemos olhar a palavra Efraim aqui dentro de um outro período. E devemos então obter mais dicas do próprio Salmo para buscar a compreensão sobre o que Efraim significa. Lá nos versos finais do Salmo, no verso 67, você vai ver que Deus rejeitou a tenda de José e não elegeu a tribo de Efraim. E no verso 61 se fala a respeito da arca sendo passada ao cativeiro. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco. Mas tudo indica, à luz deste salmo, que o que Asaf tem em perspectiva é aquele episódio que nós conhecemos por Icabode. Quando os filhos corruptos do sacerdote Eli levam a arca da aliança para o campo de batalha como se fosse um pé de coelho ou uma ferradura para dar sorte. Eles não conhecem o poder do Senhor e não sabem quem é esse verdadeiro Deus. Eles se relacionam com esse Deus de uma maneira completamente disfuncional. E eles vão até a batalha com a arca, perdem a arca da aliança, são humilhados, são derrotados, e Deus volta na arca, ali simbolizado, sozinho. É curioso porque os filisteus não conseguem manter a arca em seu domínio, porque o Deus filisteus cai diante da arca. As cidades filisteias que hospedam a arca têm pragas, e os filisteus devolvem a arca dizendo: nós não somos capazes de conter a força desse Deus. Esse Deus se vira sozinho. E foi uma tremenda vergonha para os filhos de Efraim quando tentaram fazer isso. E por que Efraim é mencionado aqui? Porque naquela época o tabernáculo ficava na cidade de Siló, onde o sumo sacerdote Eli servia e onde Samuel foi levado. E Siló é uma cidade localizada no território da tribo de Efraim. Então parece que nós estamos tratando desse episódio. E se você faz, portanto, um retrospecto, você entende que Samuel esteve no tabernáculo em Siló, lá no território de Efraim. Samuel ungiu Davi, Davi empregou Asaf. Então Asaf estava falando de uma história bastante recente aqui,
quando ele, colocado na função de líder do louvor do tabernáculo por Davi, lembra o que aconteceu poucos dias antes, poucas décadas antes, quando a arca, que agora era trazida para Jerusalém, tinha sido perdida e levada para o território do inimigo. Isso faz bastante sentido. Então agora Asaf está falando a respeito disso. E ele está dizendo: nós precisamos ensinar, nós precisamos falar da Torá, nós precisamos comunicar a palavra aos nossos filhos, os testemunhos, os mandamentos do Senhor. Eles não podem ser rebeldes, eles devem confiar em Deus, eles devem conhecer ao Senhor. Mas lembra o que aconteceu pouco tempo atrás? Algumas décadas atrás, quando os filhos de Eli eram maus e corruptos, quando o tabernáculo estava em Siló, quando não conheciam a Deus de maneira adequada e abusavam dos sacrifícios e se aproveitavam das pessoas que traziam oferendas de carne ali, quando corromperam a tal ponto o seu sacerdócio que levaram a arca para o campo de batalha e ela foi tomada e levada pelo inimigo. Vocês percebem o que está acontecendo? Nós precisamos manter os nossos filhos ensinados para que não aconteça de novo o que aconteceu anos atrás. Asaf celebra a entrada da arca em Jerusalém. Ele escreve este salmo porque ele foi contratado naquele dia. E a primeira coisa que ele faz é escrever dizendo: ensinem, porque já houve um tempo em que a arca não estava sendo levada para Jerusalém. Ela estava sendo levada para as cidades dos filisteus. Ensinem, porque nossos filhos precisam temer ao Senhor e não podem agir da maneira como os corruptos filhos de Eli agiram algumas décadas atrás. Ensinem. Asaf vai resgatar a história e vai traçar uma linha que vem desde o Êxodo até os dias de Eli e os dias em que os filhos de Efraim bateram em retirada. E ele vai falar muito a respeito do Êxodo, dos sinais, das maravilhas. Ele vai falar a respeito de como Deus conduziu o seu povo e vai falar muito realisticamente que o povo se esqueceu, que o povo não se lembrou, que o povo não confiou, que o povo não obedeceu. Asaf vai nos dar uma tremenda lição de humildade neste Salmo 78, porque apesar de mandar o povo a ensinar, apesar de dizer: esta é a Torá que eu compartilho com vocês, ensinem para que o povo conheça, para que o povo confie, para que o povo não se rebele. O resgate histórico que ele faz em todo o Salmo é o resgate de um povo que não conheceu, não confiou e rebelou. Passeie comigo, nós não vamos ter tempo para ler todos os versos em detalhe, mas veja comigo que o verso de número 6 fala sobre conhecer ao Senhor. E, no entanto, o verso número 11 diz que eles se esqueceram das obras do Senhor e das maravilhas que ele mostrara. O verso número 42 diz que eles não se lembraram do poder dele e não tinham isso em mente. Não estavam agindo como quem de fato conhece a Deus. Já o versículo de número 7 diz que a lei deveria ser ensinada para que eles pusessem em Deus a sua confiança. Mas o verso 22 diz que eles não confiaram na salvação de Deus. O verso número 32 disse que eles não creram nas suas maravilhas. Pelo contrário, eles testaram continuamente a Deus porque não confiavam. E por 3 vezes ao longo do texto do Salmo, Asaf lembra que Israel tentou ao Senhor Deus, testou a Deus como quem não confiava. O verso de número 18 diz que eles tentaram a Deus no seu coração. O verso 41 diz que eles tornaram a tentar a Deus. E o verso 56 diz que ainda assim eles tentaram o Deus Altíssimo e a ele resistiram. E aí, então, o verso número 8 desacredita o terceiro e último fundamento que Asaf nos apresenta aqui. Para que a lei fosse ensinada de uma forma que a geração seguinte não fosse obstinada e rebelde. Mas veja o verso 17, que na segunda parte diz que o povo se rebelou no deserto contra o Altíssimo. E o verso 40 diz quantas vezes se rebelaram contra ele no deserto. É curioso isso, eu não quero desanimar você. Asaf estava dizendo que isso precisava ser feito e o salmo de Asaf não foi apagado, ele ainda consta na Bíblia. Mas é importante que nós tomemos aqui um choque de realidade. Parece que nós vivemos uma geração de super pais que, de alguma maneira, tem a impressão de que os seus filhos são a última bolacha do pacote. Que os filhos deles são lindos
e perfeitos. E quando alguém leva alguma notícia, e quando a professora diz, seu filho fez isso, a primeira noção é, meu filho não é assim. A educação que ele recebe em casa é diferente. Deve estar tendo algum engano, a professora está mentindo. E Asaf está quebrando isso ao meio, dizendo, não, deixe-me explicar. Deus fez maravilhas, sinais e prodígios, e mandou que ensinássemos, e esse povo que aprendeu tudo isso, e que experimentou tudo isso, em vez de conhecer, em vez de confiar, em vez de se submeter, em vez de não se rebelar contra o Senhor, fez tudo errado. E aí então pode ser que a gente saia de um extremo e caia no outro. O primeiro extremo é aquele em que a gente estava quando lendo Josué, fazendo o povo atravessar o Rio Jordão, a gente pensa assim, bom, eles viram, eles experimentaram, eles conheceram por experiência, verbo yadá, como falamos na sexta-feira à noite. Não se tratava de alguma coisa teórica para eles, era prática. E eles então atravessaram o Jordão e tomaram posse da terra de Canaã. Que bom! Depois nós lemos sobre Deuteronômio 6, falar sobre esses mandamentos o tempo todo. E aí então a gente pensa, agora as coisas vão bem. Mas Asaf, que viveu 5 séculos mais tarde, diz assim, sério? Você leu o que aconteceu durante o Êxodo? O povo que saiu do Egito já no deserto em seguida se rebelou, reclamou do maná. E ele começa a contar algumas coisas aqui que nos assombram. Deus trouxe o pão do céu. Asaf fala aqui sobre o pão dos anjos. Não porque anjo coma esse tipo de pão, mas é comida que anjos serviram ao povo de Deus. E o povo reclama. Deus fez coisas impossíveis atrás de coisas impossíveis. Tirou os israelitas do Egito, isso era impossível ao braço humano. Abriu o mar vermelho para eles passarem, isso era impossível. Tirou água da rocha, isso era impossível. Fez chover pão do céu, isso era impossível. E o povo se esquece, e o povo peca. E então, Asaf nos convida a tomar um choque de realidade, um choque de humildade aqui. Pode ser que o seu filho tenha as melhores experiências do mundo. Pode ser que ele seja criado com toda a instrução, todo o amor, com o seu bom exemplo. Pode ser que ele receba privilégios enormes de estar no meio do povo de Deus, cercado dos ensinamentos do Senhor. Ele ainda é um pecador. Ele ainda é rebelde. Ele ainda carece da glória de Deus, da graça de Deus. E se por ti amparados nós não formos, como poderemos deixar de cair? É o que nós acabamos de cantar e é nisso que nós cremos. E se quando a gente lê Josué e lê Moisés em Deuteronômio, a gente toma consciência da nossa responsabilidade de comunicar a fé, quando a gente lê Asaf aqui, a gente precisa se encher de humildade. Nós podemos fazer a nossa parte, mas o pecado está no nosso coração e no coração dos nossos filhos. Não sendo a graça de Deus, nós não temos esperança. Asaf está lembrando o que aconteceu quando Deus foi esquecido, e quando a arca foi tomada, e quando o tabernáculo em Siló foi profanado, e está trazendo isso como a culminância de uma sequência de abandonos, de esquecimentos e de rebeldias por parte do povo de Israel, e está falando a respeito disso em todo o corpo do Salmo. Note que ele usou 8 versículos num estilo de sabedoria para dizer ensinem a lei, mas a partir do verso 9 até por volta do verso 60 ele diz, vejamos a história, o cumprimento dos mandamentos, o seu esforço na hora de ensinar a lei, não é suficiente. O povo de Israel pecou. E a gente poderia ser abandonado ao desespero aqui. Asaf nos tira de um extremo, que é, não confie no seu braço, não confie na sua capacidade, não entenda que basta você fazer a sua parte, mas ele também não nos leva para o outro. O seu resgate histórico mostra, isso não é suficiente. E então Asaf, o que é suficiente? Louvado seja Deus. Lá no finzinho do Salmo ele explica. Isso é bastante coerente com a poesia hebraica. A poesia hebraica costuma colocar ideias no formato de sanduíche. O termo técnico para isso é quiasmo. Há uma abertura e um encerramento que normalmente remetem um ao outro. Tanto é que o versículo 9 fala sobre Efraim
E lá no finalzinho, versículo 67, nós vamos ouvir a respeito de Efraim outra vez. E no início do Salmo a gente vê sobre ensinar para que o povo vá bem, e no final do Salmo a gente vê que o povo vai bem também. Só que no início do Salmo ele desperta você a ensinar o seu filho para que o povo vá bem, e no final do Salmo ele diz: o povo só foi bem porque Deus entrou em cena. O povo só foi bem porque não foi apenas o teu esforço, não foi apenas a tua capacidade, não foi apenas o teu chamado, aliás, isso não seria jamais suficiente. Foi a ação de Deus, a misericórdia do Senhor. Então nós começamos a ver aqui a partir do verso 60, que Deus disciplinou o seu povo e abandonou o tabernáculo de Siló, está aqui nos remetendo aos dias de Eli. Verso 61, a arca passa ao cativeiro, o povo é entregue à espada, mas o verso 65 tem uma das metáforas mais surpreendentes de toda a Bíblia. Então o Senhor despertou como de um sono, como um valente que grita excitado pelo vinho. Asaf compara Deus a um guerreiro embriagado. É uma metáfora bastante estranha, mas o que acontece com os valentões quando estão embriagados, eles ficam ainda mais valentes, não é? É claro que Deus não pode ser privado do pleno exercício dos seus sentidos, Deus não pode ficar bêbado. Mas a maior figura que Asaf consegue encontrar aqui é de alguém corajoso acima das medidas. Quando Deus se levanta porque o seu povo se afundou por conta própria, pela rebelião contra os ensinamentos de Deus, Deus se levantou. E ele então vai colocar as coisas no lugar. Então o verso 66 diz que ele fez recuar os adversários a golpes. Ele não elegeu a tribo de Efraim, mas escolheu a tribo de Judá. Na tribo de Efraim, no território onde estava o tabernáculo em Siló antes, os filhos de Eli foram rejeitados. Saul é associado a estes irmãos do passado. Mas agora a tribo de Judá, de onde vem Davi, o chefe de Asaf, aquele que encarregou Asaf de cantar louvores ao Senhor, aquele que trouxe a arca para Jerusalém, agora Deus está pastoreando os seus filhos. E agora Deus, despertado, irado contra os inimigos, socorre o seu povo dando-lhes o seu servo Davi. O verso 68 então diz que Deus escolheu a tribo de Judá, o monte Sião, onde a arca agora está, e ele construiu o seu santuário durável como os céus e firme como a terra que fundou para sempre. Se a explicação a respeito do contexto de Asaf está correta, como cremos que está, a ideia de que o tabernáculo em Siló, nos dias dos filhos de Eli, foi destruído, mas agora ele começa a ser reerguido quando Davi traz a arca para Jerusalém e a coloca numa tenda. Asaf olha para tudo aquilo e diz assim: vocês perceberam? Vocês perceberam por que nós temos que falar do Senhor? Nós temos que falar do Senhor para que os nossos filhos não sejam rebeldes. Há pouco tempo atrás, uma geração que desprezou os feitos do Senhor foi corrigida por Deus na sua ira e na sua santa justiça. O tabernáculo em Siló foi profanado, a arca foi levada para o território dos adversários. Mas Deus, em sua misericórdia, está agindo em nosso benefício. Deus agora, rejeitando Efraim, nos deu Judá. Rejeitando Eli e seus filhos, rejeitando Saul, nos deu Davi. E a arca que foi levada antes pelo inimigo, agora está no Monte Sião. E o tabernáculo de Siló, que outrora foi destruído, agora começa a ser reerguido aqui em Jerusalém, a capital do povo de Deus. Deus está sendo misericordioso conosco, vocês enxergaram isso? E aí então, a palavra de Asaf aqui nos convida a considerar esse santuário durável como os céus e como a terra que Deus fundou para sempre. Ele está de olho nas promessas de Deus a Davi, de que será um rei eterno, que um descendente de Davi sempre se assentará no trono, que a aliança de Deus com Davi é uma aliança eterna. E em tudo isso Asaf está vendo a misericórdia do Senhor. Além disso, Asaf destaca o fato de que Davi era um pastor de ovelhas. Verso 70, ele foi tomado do redil das ovelhas. Deus tirou, verso 71, Davi do cuidado do rebanho de seu pai, para ser o pastor do povo de Israel, Jacó o seu povo, Israel a sua herança. E que Davi apacentaria esse povo, consoante a integridade do seu coração, e o dirigiria com mãos precavidas. Você consegue, de posse dessas informações, pegar todo o cenário? Depois que a arca foi levada pelos filisteus, depois que o tabernáculo em Siló foi destruído,
Depois que Saul governou por 40 anos e o povo de Israel foi derrotado repetidamente pelos filisteus. Depois que aquele povo parecia estar esquecido dos mandamentos do Senhor. Deus tem misericórdia do seu povo. Deus suscita Davi da tribo de Judá. Deus permite agora que Davi unifique as 12 tribos, conquiste Jerusalém, traga a arca, coloque a arca no Monte Sião. Davi agora encarrega Asaf de cantar louvores ao Senhor. Davi agora encarrega músicos de tocarem para a glória do Senhor. E Asaf, profetizando sob a supervisão de Davi, escreve: gente, vamos ensinar isso para os nossos filhos. Nós precisamos contar isso para os nossos filhos. Eles não podem ser rebeldes. Eles devem confiar no Senhor, devem conhecer o Senhor, não podem voltar as costas para Deus. Precisam conhecer as histórias maravilhosas do Senhor. Mas não nos esqueçamos, nossos antepassados falharam exatamente nisso. Veja, reclamaram do maná, reclamaram na travessia do Mar Vermelho, reclamaram porque não comiam carne, Deus mandou as codornizes como um juízo. E aí todo o Salmo 78 vai falar a respeito disso. E lá no finzinho, Asaf remove o nosso desespero, dizendo assim: mas Deus se levantou como um guerreiro para ter misericórdia do seu povo. Ele nos deu Davi, e agora nós temos a arca no Monte Sião, e agora nós temos um tabernáculo e nós temos um pastor. E é curioso, meus irmãos, que essas figuras sejam utilizadas para falar a respeito de Jesus Cristo, o ápice da misericórdia de Deus por nós. Aquele que obedeceu do jeito que nenhum de nós seria capaz de obedecer. E aquele que obteve a graça que nenhum de nós seria capaz de obter por méritos próprios. Aquele que mostra a nossa insuficiência, mas exibe de maneira singular a graça de Deus para conosco. E quais são as metáforas usadas no livro do Apocalipse, onde habitaremos na Nova Jerusalém, a contrapartida da Jerusalém que Davi conquistou. A Nova Jerusalém é ainda superior. E como Jesus é descrito lá, ele é descrito como o cordeiro que apacentará o povo de Deus e que enxugará de seus olhos toda lágrima. Jesus é descrito como o supremo pastor. Não apenas como Davi que saiu de trás das ovelhas, mas como o bom pastor que, nas suas próprias palavras, deu a vida por suas ovelhas. Não apenas o tabernáculo de Jerusalém, mas eis o tabernáculo de Deus entre os homens. Deus mesmo habitará com eles e eles estarão seguros. E agora nós vemos então que Asaf profetiza sem inclusive ser capaz de perceber todas as implicações do que ele falava. Deus é misericordioso com o seu povo e vai lhe dar o pastor definitivo. E vai lhe dar o tabernáculo definitivo. E vai levar o seu povo em direção à vitória definitiva. Esse salmo, portanto, meus irmãos, é uma lição de humildade para nós. Nós não somos capazes de fazer o que precisamos como pais e mães. Nós somos pecadores. Se nós não formos amparados pelo Senhor, como poderemos deixar de cair? É aquilo que nós cantamos, a verdade em que nós cremos. Nós não somos capazes de nada. Mas nós confiamos num Deus que escolheu Davi para pastorear as suas ovelhas e que nos protege e nos segura em suas mãos poderosas. E ninguém pode nos arrebatar dessas mãos. Nós estamos seguros por causa de Deus e não por causa de nós. Nós confiamos nele e não nos nossos méritos. E nós devemos fazer a nossa parte. Nós devemos olhar para o que Deus está desenhando e seguir confiantes. Você já cometeu algum erro como pai, algum erro como mãe? Acho que todo pai e toda mãe lembra de um dia que cometeu alguma injustiça, que perdeu a paciência, que esqueceu de fazer algo. Todos nós poderíamos olhar para trás e dizer: se eu tivesse uma segunda oportunidade, naquele dia eu faria isso ou aquilo de modo diferente. E se nós não enxergamos isso, é porque até os nossos olhos estão comprometidos com o pecado, incapazes de enxergar as nossas imperfeições. Mas nós prosseguimos, meus queridos irmãos, porque nós estamos olhando para Cristo. Cristo prefigurado aqui no tabernáculo que Deus levantaria e que duraria para sempre, no pastor que Deus traria e apacentaria o rebanho com mãos precavidas, e naquele que abriria os seus lábios em parábolas. No começo do Salmo, Asaf disse, no verso 2, abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. A ideia de parábola, no texto antigo, hebraico,
é muito bem explicada pelo significado da palavra parábola que nós usamos aqui. Não vou entrar na etimologia mais complexa, mas se você pensa numa parábola daqueles gráficos que a gente estudava na escola, de equações do segundo grau, ou talvez mais fácil, se você pensa na antena parabólica, você vai ver que ela tem um formato curvo. A parábola é exatamente esse tipo de curva, como uma letra U, em que uma coisa está ao lado da outra, em frente à outra, e você as compara. Quando Asaf diz, eu vou contar para você uma parábola, eu vou te contar uma história para que você compare com a sua vida. E era o que Jesus fazia quando ele ensinava por meio de parábolas. As pessoas eram capazes de ouvir lições do cotidiano e comparar com a sua situação espiritual. Asaf está propondo uma parábola. Vocês não serão capazes de fazer nada. Vocês dependem daquele que levanta o tabernáculo e levanta o pastor, depois de toda a rebeldia. Mas confiem e ensinem e trabalhem a próxima geração para a glória de Deus. Não é por acaso que Mateus vai nos explicar lá no capítulo 13, que Jesus, quando ensinava por meio de parábolas, cumpria o que estava escrito a seu respeito por intermédio do profeta. Que Jesus ensinaria por meio de parábolas e publicaria enigmas dos tempos antigos. Mateus nos dá essa explicação sobre Jesus, logo depois que Jesus fala sobre o fermento, que Jesus fala sobre o semeador, sobre o solo que é fértil e sobre o solo que é arenoso, pedregoso, cheio de espinhos, dando a ideia de que nós fazemos a nossa parte, mas o crescimento e os resultados vêm do Senhor. Com essa palavra eu gostaria de encorajar você, pai, você, mãe, que já teve a oportunidade de perceber que você não é perfeito. Você que já errou. E se você ainda não acha isso, eu gostaria de te advertir, você é imperfeito sim, presta atenção. Você não é capaz e não é suficiente para a grandeza dessa obra. E o seu filho é pecador sim, para de idolatrá-lo. Meu filho não é assim. É sim. Todos pecamos, todos carecemos do Senhor. E a missão pode nos parecer impossível. E mesmo depois de vermos os gloriosos dias de Josué atravessando o Jordão, de vermos as maravilhosas palavras de Moisés no Shema, em Deuteronômio 6, nós lemos a sequência da história e percebemos que o povo pecou, falhou, caiu, não confiou, se rebelou. Mas Deus teve misericórdia. E Asaf percebeu, cantou e celebrou essas coisas. E ele então traz um contraponto importante aqui. Não é o nosso esforço, não é a nossa capacidade, não é a nossa obediência, é a misericórdia do Senhor. Nos dias em que faltarem forças, ou lhe parecer faltar a sabedoria, o caminho adequado, o discernimento, a compreensão do que está acontecendo, lembre-se, a misericórdia do Senhor te assiste, papai e mamãe. Sem Ele nós nada podemos fazer. E apesar de enfrentarmos momentos difíceis, nós confiamos no verdadeiro pastor, naquele que tabernaculou entre nós fazendo-se carne, naquele que obedeceu a obediência que éramos incapazes de obedecer, naquele que nos salva de nós mesmos e salva também aos nossos filhos. A sabedoria nos manda fazer a nossa parte. A história seguinte do Salmo 78 nos conta que não seremos capazes, mas a profecia com que o Salmo termina nos conta que Deus é capaz sim e que Ele fará. Que isso nos humilhe, que isso nos deixe atentos, que isso nos encha de esperança. Que a história de Israel aqui narrada nos coloque bastante alerta para todos os perigos. Que a sabedoria exibida nos primeiros versículos nos desperte para o dever de ensinar, mas que a profecia do final do Salmo 78 nos lembre: nós só temos esperança de triunfar nessa missão por causa do Senhor Jesus Cristo. Que Ele seja a nossa suficiência, a nossa alegria, o nosso consolo e o nosso encorajamento. Seja assim na minha vida e na sua, na minha casa e na sua, em nome de Jesus. Amém.